Já era quase tarde da noite de sexta-feira, saiu uma notícia bem importante a respeito da Petrobras, tocando justamente na política de dividendos da companhia. Que informação foi essa, Luciano? Pois é, Vinícius, o pessoal já estava indo para a balada na sexta-feira quando de repente saiu o alerta do Mover Pro sobre nova política de dividendos da Petrobras. E hoje, segunda-feira, o mercado está mastigando aí essa informação. A gente vê alguns comentários de analistas em sentidos contrários, opiniões mistas ali sobre a nova política, mas o mercado em geral parece que gostou, tanto que a ação está subindo quase 4% no pregão de hoje, é um dos destaques de alta. Então eu trouxe aqui alguns comentários dos analistas para vocês entenderem como foi a reação aí do mercado ao anúncio, né? A equipe do BTG Pactual avaliou que a nova política não foi tão ruim quanto se temia, mas também não foi tão boa quanto esperávamos. Eles pontuaram que, assim, essa nova política ela acaba reduzindo riscos para a companhia, o que é positivo, mas também não é tão boa a ponto de ser um catalisador para impulsionar a alta das ações como alguns esperavam. Essa a visão do BTG Pactual, né? Na prática, o que a Petrobras anunciou? Ela vai distribuir para o acionista 45% do fluxo de caixa livre em comparação com 60% que vinham praticados antes. Então ela vai distribuir 45% e a previsão do mercado estava para cerca de 40%. Então veio um pouquinho acima, isso acabou sendo visto positivamente, mas tem uma pegadinha aí, Vinícius. Nessa conta do fluxo de caixa, a Petrobras ela pode descontar investimentos em fusões e aquisições. E a gente tem falado aqui na rádio, todo mundo acompanha, que a Petrobras tem conversas para eventualmente comprar a Braskem, está avaliando o ativo, e a mesma coisa em relação à Vibra Energia. Embora a empresa venha dizendo que não, tem informações no mercado de que poderia haver esse interesse. Então o investidor, ali, o analista, fica com dúvida sobre qual vai ser o nível de dividendos, porque se vier uma aquisição grande aí, muda tudo. Mas, né, em geral, tem uma sinalização ali. Agora, a XP avaliou que é difícil dizer se a política veio melhor ou pior que o esperado. Olha o tipo de comentário, né? Ficou até um pouco em cima do muro, porque é isso, tem muitas incertezas ali, né? Apesar da nova política ter sido anunciada, ela tem algumas discricionariedades, né? Alguns pontos mais subjetivos que deixam dúvidas. Inclusive, a XP destacou que ainda não ficou claro como que vão funcionar as recompras de ações que também estão previstas nessa política. Ainda assim, os analistas lá na XP dizem que mantém a sugestão de compra nos papéis da Petrobras. A equipe do Goldman Sachs está estimando que com essa nova política, a Petrobras deve distribuir 2,7 bilhões de dólares em dividendos no segundo trimestre. No total do ano de 2023, seria 12,7 bilhões de dólares. Isso dá um rendimento com dividendos, dividend yield, de 15%. Em 2024, o yield seria de 10% e o dividendo de 8,5 bilhões de dólares, segundo as contas do Goldman Sachs. Mas agora, na ponta positiva aí do mercado, os bancos que gostaram mais da nova política da Petrobras. O Bradesco BBI, o Itaú BBA e o Santander viram a novidade como positiva. E os analistas do Bradesco BBI, inclusive, estão destacando que como a Petrobras vem gerando muito caixa, se ela seguir essa política à risca, provavelmente ela vai chegar no final do ano com um excedente de caixa e ela poderia pagar uma distribuição extraordinária adicional de dividendos referente a esse ano, lá no começo de 2024. Então, o que impulsiona aí as ações para cima é justamente a expectativa de que essa política poderia acabar permitindo até um pagamento extra de dividendo no radar, embora ainda tenha algumas incertezas. O próprio Bradesco BBI destaca que um risco é o governo federal pedir que a Petrobras não pague tanto dividendo e crie uma reserva de lucros, por exemplo. Mas isso a gente também não tem como saber como que vai andar. Por isso que tem tanta incerteza assim sobre a nova política. Mas tem gente que gostou, tem gente que tá mais em cima do muro ali. Tem gente que não sabe ainda se gostou ou não gostou, né? Anderson Hassan escreveu aqui, falou 45% não é bom? Quanto que a PetroRio paga de dividendos? Os bancos estão de sacanagem, diz ele. Vamos deixar claro aqui quais foram as casas de análises que entenderam essa medida como positiva. Teve algumas casas de análise que entenderam como uma medida negativa essa mudança na política de dividendos da Petrobras. Teve
alguns analistas que ficaram mais neutros, né? Vamos começar por quem achou ruim, Luciano. Quem que falou assim, olha, essa mudança aí vai penalizar os seus acionistas? Teve alguém que foi claro nisso aí que você falou, mas só para reforçar aqui pra gente. Não, ruim ninguém achou. O BTG e a XP foram um pouco mais neutros e colocaram que não foi tão ruim, mas não foi tão bom. Ficaram um pouquinho mais em cima do muro. Agora, o BBI do Bradesco, o Itaú BBA e o Santander, esses sim gostaram da nova política. E a gente vai continuar, então, falando de Petrobras, porque o Luciano tem mais informações sobre os bastidores da companhia. Ele traz alguns detalhes pra gente, porque parece que colocaram o presidente da companhia na frigideira. Ok, É isso aí, Luciano. Ok, Luciano. Aí a gente gosta, hein? Isso aqui tá virando fofocalizando. E aí, tem treta? Tem fofoca quente, Vinícius. Aí sim, isso é bom que dá audiência. Trouxemos até uma foto aí do nosso amigo Jean Paul Prats, CEO da Petrobras, ele ali do lado do presidente Lula, mas o que nós temos ouvido de fontes é que o clima entre os dois já não está tão bom quanto estava nessa fotinho aí. Parece que tem uma insatisfação do Lula ali nos bastidores, pedindo que a Petrobras ajude mais o governo. Tem uma avaliação de que o Jean Paul Prats estaria um pouco atrasado em algumas entregas que são consideradas importantes para a gestão Lula. Mas a gente ouviu também aí das fontes que ainda é cedo para uma queda do presidente da Petrobras. Ele não teria cometido ainda nenhum erro crasso, nada que queimasse ele a ponto de ele ser trocado neste momento, mas a situação vai ficando um pouco mais complexa para ele, inclusive porque o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, do PSD, também vem entrando em um desgaste ali. Eles já tiveram, inclusive, alguns confrontos públicos ali, trocando farpas, trocando declarações, principalmente sobre a questão da oferta de gás. Então, tem esse certo curto-circuito acontecendo aí, e uma fonte me disse que atribui isso que está acontecendo ao estresse de acomodação de novos aliados no Congresso. Então, como sempre, né, é a política que acaba impactando uma empresa que é estatal, é controlada pelo governo, né? O que as fontes me relataram ali de bastidor é que o Lula e o ministro estão cobrando o Prats por alguns pontos, como o aumento da oferta de gás para a indústria. Esse tema tem gerado declarações conflitantes entre o ministro e o Prats. Também o apoio à indústria naval. O governo quer que a Petrobras tome medidas para impulsionar a indústria de estaleiros aqui no Brasil. E outra questão é os preços. A Petrobras anunciou uma nova política de preços, mas existe uma visão de que o risco de uma disparada aí na gasolina não está totalmente encerrado. Estaria ainda uma luz amarela no radar. Então, o pessoal cobra uma solução mais definitiva. E uma fonte que conversou comigo, inclusive, disse o seguinte: o governo está fazendo sua parte. A Petrobras, como uma grande investidora, precisa ajudar, pelo menos um pouco, mas finge que não é com ela. Então, existe uma percepção ali, Vinícius. Pois é, existe uma percepção de que o Jean Paul Prats estaria dando uma enrolada ali, tentando agradar ao mesmo tempo o governo Lula e o mercado. E aí parece que isso não está dando muito certo. Agora tem quem apoie ele também. Então ele recebeu algumas declarações de apoio aí em meio a essa fritura. A CUT e a FUP, que é o Sindicato dos Trabalhadores, que são órgãos ligados ao PT, o partido do presidente Lula, manifestaram apoio ao Jean Paul Prats, inclusive lamentaram que ele esteja sofrendo ataques constantes de adversários. Inclusive, durante o final de semana, o Jean Paul Prats chegou a escrever no Twitter também que vem sendo alvos de críticas e ataques, então está crescendo a temperatura ali a olhos vistos na Petrobras, Vinícius. Então, quem dentro do governo, que eu vejo, você citou aí também, eu e todo mundo que acompanha os bastidores da política brasileira. E na verdade não é nem bastidora, é as claras mesmo. É o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele publicamente critica o presidente da Petrobras, que por parte do mercado, vou falar que o mercado adora, mas as pessoas que passam aqui dizem, em geral, você vai poder chancelar isso ou não, Luciano, que o Jean Paul Prats tem feito um trabalho até agora bem avaliado pelo mercado. Tô olhando a parte do mercado. A parte do presidente Lula, a gente pode chegar também, a gente pode tratar sobre isso, mas olhando pela ótica do mercado, como que é a avaliação, de acordo com as suas fontes, do Jean Paul Prats? A visão hoje, Vinícius, é de que aos poucos a gestão do Prats está diminuindo alguns dos principais riscos para a companhia. Quando vai anunciando aí política comercial, política de dividendos, as avaliações dos analistas, como a gente comentou aqui mais cedo, às vezes são de, não foi muito boa essa política aí, não gostei. Mas sempre tem um comentário no sentido de, olha, podia ter sido pior. Então,
o pessoal tinha muito medo, né, muita preocupação sobre o que ia acontecer com a Petrobras, e a percepção é de que a gestão vem sendo mais pragmática e numa direção melhor do que o que vinha sendo sinalizado. Então acaba sim surpreendendo positivamente. A gente até tem visto alguns bancos colocarem recomendação de compra para a Petrobras mais recentemente. O Jean Paul Prats, digamos que vem aos poucos convencendo o mercado aí, Vinícius, mas precisa convencer também o governo Lula. Sem dúvida nenhuma, o Luciano já listou aqui uma série de pautas caras ao governo, a expectativa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que o Jean Paul Prats dê encaminhamento a essas pautas. Você falou há pouco da questão naval, de um impulsionamento que o presidente espera, o presidente Lula, em relação à Petrobras, e também citou a política de preços dos combustíveis, né? São 2 pontos caros aí na agenda do governo federal que o Jean Paul Prats precisa ficar de olho para também atender ali ao presidente da República. E de um lado, Vinícius, o ministro Silveira, ele cobrou publicamente, eu até estava acompanhando o discurso, que a Petrobras poderia ajudar mais nos preços dos combustíveis. E em contrapartida, hoje eu estava lendo um relatório do BTG Pactual e eles dizem que o mercado deve voltar o foco agora nos próximos dias, já que já foi definida a questão dos dividendos, para a questão dos preços dos combustíveis. E existe uma expectativa por um reajuste para cima nos preços. Se isso acontecer, segundo os analistas do BTG, vai ser muito bem recebido pelo mercado. Agora, se não acontecer, vai começar a gerar alguma preocupação e pode, inclusive, ofuscar os aspectos positivos da política de dividendos. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo de segunda a sexta-feira o almoço de negócios do meio-dia às 2 horas da tarde. Eu espero você!